Ei, Wagner, muito obrigada por ter aceito o convite para participar dessa entrevista com a gente do canal Ciência do Patrimônio. Gente, para quem não conhece, o Wagner é segundo tenente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Atualmente ele é um oficial da reserva. Ele é assistente da revista técnico-científica Vigiles e organizador e um dos autores do livro Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 100 anos de História e Reflexão, de 1911 a 2011. Ele é bacharel em História pela PUC Minas e atualmente é mestrando do programa de pós-graduação em Artes da linha de pesquisa de preservação do patrimônio cultural. É isso, Wagner. Se você quiser complementar com alguma coisa e contar como que você chegou, como que você acabou chegando na área da cultura, né? Olá, Aline. O prazer é todo meu. Agradeço a oportunidade, né? Para mim é um privilégio estar falando com vocês. A ideia da gente ter essa conversa, esse bate-papo com relação àquilo que nos é comum, né? Que é a questão do patrimônio e o nosso ardente desejo em preservá-lo, né? Essa é uma luta que ela toma áreas de paixão também, né? E acaba sendo bem propício porque também faz aí uma interface com a nossa experiência profissional. Então, eu te agradeço muito por esse convite. Para mim, volto a falar, é um privilégio. Eu espero que seja útil, né, esse tempo que a gente vai investir nessa conversa e que algumas pessoas elas possam tirar algum proveito disso, né, assim, para o dia a dia de trabalho delas e para poder colocar em prática as questões de prevenção, combate e propriamente aí a questão de gerenciamento de risco, né? Então, como que eu cheguei, né? Eu entrei no Corpo de Bombeiros em 1993, tive uma breve passagem pela Polícia Militar, muito breve, e retornei para o Corpo de Bombeiros, onde eu servi toda a minha carreira. E como graduando já em História, isso me provocou muito as questões internas, né, com relação à memória da corporação e também a construção da corporação ao longo das décadas e de como ela cuidava do acervo patrimonial dela. Eu servia num batalhão que o prédio era tombado pelo patrimônio e que muitas vezes a gente tinha dificuldade de ver um prédio tão bonito e deixando a desejar a questão da preservação, né? Isso foi tomando e avolumando aí a nossa atenção em olhar para aquele bem com mais carinho e tudo. E pessoalmente, eu então fui contagiado pelas questões culturais dentro de uma estrutura de bombeiro militar e foi muito bom porque eu achei apoio interno por muitos comandantes e tudo para desenvolver essa perspectiva de trabalho que não era a atividade fim, né? A nossa atividade fim todos sabem a nossa missão, mas é interessante que eu percebi, e isso foi através da sensibilidade mesmo, do dia a dia e da valorização acadêmica, aquela coisa toda, o que eu fui percebendo? Que nós, na verdade, não existia uma dicotomia entre o nosso trabalho e querer trazer essa discussão cultural para dentro da corporação. Uma das missões do Corpo de Bombeiro, né, é preservar vidas e bens alheios. Então, quando você entende bens alheios, o patrimônio está inserido ali em uma camada bem importante disso. Então, para o bombeiro, ver um patrimônio ruir em chamas é bastante trágico, né? Então, está na nossa essência, muito embora às vezes não seja aquilo que salte aos nossos olhos de informação de primeira mão. Mas, no dia a dia nosso de trabalho, certamente é muito importante a questão da preservação do patrimônio. Então, nisso, eu achei esse campo, fui desenvolvendo algumas coisas, dentre elas, trabalho de acervo de fotografia, documentos e tudo,
Aí eu vou falar muito rapidamente sobre isso. Uhum. Nós fizemos alguns convênios, né? Nós tivemos apoio de instituições e tudo. Conseguimos alguns estagiários, graduandos em História também, Museologia, e nós fizemos um trabalho de catalogação do nosso acervo documental. A ideia era que nós reuníssemos, então, aproximadamente aí, 100 anos de documentos, uma quantidade de metros lineares considerável, e nós fizéssemos, então, eles estavam totalmente fora de um acondicionamento apropriado e também não estava separado por nenhum tipo documental nem nada. Era um amontoado de documentos. Nós, então, trouxemos para a dignidade aqueles documentos, né? Uhum. Tentamos dar dignidade a isso, do ponto de vista da preservação e conservação. E a partir, então, desses convênios, nós fizemos um trabalho de tipologia dos documentos, separamos por década, e a ideia final era criar uma base de dados, né, devidamente aí, dentro de uma estrutura que fosse depois por buscas e buscadores, para nós acharmos esses documentos, com todos os metadados, com todas aquelas questões que são importantes, para nos auxiliar dentro daquilo que a gente queria construir como a memória documental da corporação. O trabalho ele não foi concluído por todo, porque realmente várias coisas aconteceram no meio do caminho, dentre elas a criação de um museu, o Museu dos Militares, né, que reúne o acervo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, no qual também nós trabalhamos. Então nós tivemos que dividir as nossas atenções entre a organização documental, a criação do museu, e os outros projetos que eram um pouco antes disso, tinha sido do livro do centenário, que nós gastamos uns anos fazendo pesquisa, e como eu falei que a documentação ela não estava organizada, nós tivemos então que nos multiplicar em tarefas, né? Uhum. Por final, teve a criação de uma revista técnico-científica, a revista Vigiles, um periódico que quer se firmar cada dia pela qualidade, tudo, bem novo, né? Mas ele fica aberto para aceitação contínua de artigos. Em linha geral é isso. Então, são mais ou menos, dos meus anos de bombeiro, foram quase 20 anos dedicados à questão da cultura dentro da corporação. E a corporação ela investiu bastante e me deu apoio. Uhum. E aí depois você acabou indo trabalhar também em outros órgãos da cultura do Estado, nesse sentido de tentar ajudar também, né? Isso. E informar, como lá no APM, que foi onde a gente no Arquivo Público Mineiro, né, onde a gente se conheceu. Essa parte foi interessante porque acho que foi um ganho muito grande, institucional. O Bombeiro fez um convênio com a Secretaria de Cultura, né? Eu fui transferido para o Arquivo Público, porque enxergou a importância do arquivo, né? E lá nós fizemos, então, inicialmente, um plano de gerenciamento de risco, né? Que ele foi mais ou menos organizado por um diagnóstico geral, onde se percebeu todas as vulnerabilidades da edificação, tanto aquelas relacionadas à estrutura, quanto as vulnerabilidades que inicialmente não são vistas, né, mas elas estão ali instaladas. Então, nós fizemos esse diagnóstico geral, apontamos as vulnerabilidades e fizemos organizamos uma estratégia para nós conseguirmos, primeira coisa que era o mais necessário era a redução da carga incêndio. E nós fizemos esse trabalho de redução da carga incêndio, refizemos o layout interno do arquivo público, eliminamos ali uma boa parte da carga incêndio e de um risco iminente, mas tinha as patologias, que estavam instaladas, né? É um prédio que tem já há alguns anos e por si só já instalam patologias, né? Então, teriam coisas que nós tínhamos que trabalhar ali, naquilo que era possível, uma prevenção ativa, né?
mas no que não tinha condições, a prevenção ela era passiva. Então, a gente tentou, a partir desse diagnóstico, tentar reduzir ao máximo a possibilidade de sinistro, seja de incêndio, seja por vendavais, por todas as outras forças que atuam, né? A gente sabe, água, força física, enfim, os vandalismos, enfim, tentamos cobrir tudo. Legal, e foi um trabalho que deu ótimos resultados, né? Quem trabalha lá no arquivo conhece e tal, mas aí a gente deixa esses resultados para outra conversa. Que o nosso objetivo aqui mesmo é falar, claro, né? A gente no canal tem um dos nossos objetivos é conseguir fazer entrevistas com pessoas de áreas diferentes, mas todas relacionadas ao patrimônio, no sentido de tentar de informar mesmo e de fazer com que as pessoas conheçam todo mundo que trabalha e pensa patrimônio. E aí, infelizmente, graças ao acervo, ao incêndio que aconteceu segunda-feira no Museu de História Natural do FMG, a gente mudou a ordem das nossas entrevistas e te escolhemos como primeiro entrevistado. Não para a gente falar sobre a situação específica do museu, né? Até porque é um incêndio recente, tem perícia e tudo mais. Então, não estamos falando desse incêndio. Mas porque quando acontece um incêndio, se ele não for parado nos primeiros 5 minutos, né? Vira essa destruição total de um acervo, de uma casa. E aí a gente queria conversar um pouco especificamente sobre o incêndio, apesar de saber que você, tanto como bombeiro quanto como historiador profissional, tem várias outras atividades e tal, mas a gente queria falar hoje especificamente sobre o incêndio, sobre por que acontece, o que a gente pode fazer para evitar e o que fazer numa emergência também, né? Quando acontece um incêndio. E aí já vou passar aqui para o nosso primeiro tópico. A gente nem fez perguntas, né? A ideia é ser uma conversa. Então, o nosso primeiro tópico se você podia falar um pouquinho de como surge o fogo, qual a relação entre o fogo e os materiais orgânicos e como a gente pode agir se a gente presenciar um princípio de incêndio. E aí você falou esse negócio, essa situação do APM, que tinha a carga de incêndio alta. Se você puder falar um pouquinho sobre isso também nessa parte. Muito bom. Então, o fogo ele surgiu com a criação do homem, né? Assim, a gente remonta lá desde o princípio da humanidade, a gente já tem os registros dos fogos, né? E o homem, até ter o controle sobre ele deve ter provocado muito dano, eu imagino. Mas eu acho que o passivo que chega para a gente nessa modernidade é como a gente tem tratado com o fogo hoje. Nós já estamos no século XXI e isso que chegou lá atrás, né? A gente está falando de quanto tempo atrás, né? Se a gente começa a pensar no início da humanidade, a gente já vê esse registro. O que chega como passivo para a gente hoje? Pelo menos um nível muito alto de desatenção, né? Em que incube esse homem moderno, né, com um aparato tecnológico tão grande, ter ainda coisas destruídas pelo fogo. Quando a gente começa a pensar nas filigramas que estão por trás disso, a gente fica um pouco preocupado, porque o fogo não é algo que é aquela situação assim, impensada, né? Ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. Então, ele entra dentro da nossa matriz de risco diária, principalmente quando relacionado às questões culturais. Por que principalmente? Porque a gente está falando de uma categoria de coisas únicas, né? Que não são repostas. Então,
não existe aí seguro que vá trazer de volta um Michelangelo que foi destruído, sabe? Não Não tem tem, dinheiro, né? Não tem valor não material. tem. É único. Então, aquilo que foi destruído, no caso desse incêndio lá do UFMG, está destruído, está perdido. Não tem uma recomposição disso. Então, é por isso que eu falei de filigramas e é por isso que eu estou sendo um pouco mais duro com relação à nossa modernidade. Por quê? Porque muitas vezes se pensa numa estrutura muito grande de coisas e dentro da nossa matriz de risco não entra, às vezes, o mínimo, que é considerar as possibilidades de incêndio. E aí eu chamo uma outra atenção. Elas não se restringem, ou não podem ficar restritas, de forma nenhuma, à legislação de combate a incêndio e pânico de qualquer local. Uhum. Por quê? Porque eu transferi, né, para uma legislação a crença de que aquilo não irá acontecer porque eu cumpri ali um projeto de prevenção e combate a incêndio. Mas eu não posso esquecer da subjetividade que tem por trás de um projeto. Ela precisa do olhar treinado de quem vive dentro de uma instituição, do dia a dia, das percepções, porque as vulnerabilidades elas vão se acumulando com o tempo. Uhum. E eu vou dar exemplo na nossa fala aqui, de exemplo muito simples, que quando você perceber no seu dia a dia, às vezes o seu projeto, que era um projeto sofisticado de combate a incêndio e pânico, ele pode ser comprometido por coisas simples do dia a dia, que vá torná-lo, às vezes, comprometido na resposta, né? Vai diminuir a eficiência dele. Só lembrando uma coisa, não existe e nunca vai existir uma análise independente entre o bem a ser protegido e a realidade que a gente está situado. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Não tem como nós pensarmos em situações de proteção sem nós olharmos para o contexto que a gente está inserido, né? Nós estamos inseridos num país que existem passivos sociais históricos grandes, que tem um comprometimento com a distribuição de renda, um país profundamente desigual, socialmente falando, e fica parecendo destoada da nossa proposta de entrevista, mas isso diretamente, existe uma relação direta entre isso e a proteção patrimonial, né? Eu não posso pensar que muitas vezes os gestores vão optar para socorrer uma desestrutura social que está instalada, às vezes mandar recursos para a proteção de um bem. Mas isso é um passivo histórico, a discussão disso tem que ficar em outro patamar. Exatamente. Né? É triste que os gestores tenham que fazer esse tipo de escolha, em vez de conseguir lidar e resolver, ou tentar resolver os dois problemas. E aí a cultura chega nesse lugar inferior que ela tenha nas necessidades, né, da população, e isso nessa sociedade desigual e injusta que a gente vive. E a cultura é sempre a primeira a perder os investimentos e a última a ganhar quando a economia está bem e tal. Então, e aí nisso os museus vão ficando. Não é à toa que tantos museus, só nos últimos 10 anos, a gente já perdeu as contas de quantos museus, instituições culturais pegaram fogo. Isso não é à toa, né? São instituições que recebem menos verba, que têm menos manutenção, que a gestão é sempre mais inconstante. E são muitos cargos que, ou por falta de concurso, ou pela importância do cargo mesmo, são cargos de indicação. Então muda governo, muda o gestor, e o gestor novo fala: estão fazendo assim? Não, vamos fazer de outro jeito.
E aí, materialmente, inclusive, a cultura acaba ficando destruída, né? Comprometida, justamente. Então, Aline, o que você falou é muito rico e, assim, eu acho que agrava ainda essa questão. Daqui a pouco eu vou vir com a solução. Por enquanto, eu estou somando tensão, né? Mas daqui a pouco tem um alívio. Não, mas é isso, para a gente pensar que não é tão simples assim, né? Não é botar um extintor lá que vai resolver o problema. Sim. Perpassa por muitas camadas. Assim. A gente está tentando achar o que a gente, enquanto indivíduo, apesar de todo esse contexto, pode fazer para tentar evitar que essas situações ocorram novamente. Exato. E então, dentro do agravamento aí, a gente vê a falta do reconhecimento de um bem enquanto apropriação mesmo das pessoas, né? Então, Sim. Essa falta de reconhecimento, eu não posso esperar o poder público me falar o que é um bem para mim, né? Minha comunidade não pode esperar que seja uma legislação que fale que aquele bem tem um valor para minha comunidade. Uhum. Mas isso, desculpa, mas eu acho que a gente não pode prosseguir sem tocar nisso. A gente luta contra uma modernidade que ela, dentro da característica dela, tem trazido aí possivelmente uma coisa que não vai ser boa para a questão patrimonial, que é a transitoriedade das coisas, sabe? Então, é uma modernidade que ela se acomoda muito fácil com o novo em detrimento do velho. Então, o patrimônio ele perde significado porque ele não foi trabalhado, ele não foi construído, ele não foi apropriado como um bem para essa geração, né? Então, por que eu vou querer gastar tempo, recursos, tal, com uma coisa que não é reconhecida por mim como patrimônio? A gente precisa, então, fazer esse trabalho dessa construção, do reconhecimento do bem como patrimônio e do valor e da importância em preservá-lo. Porque senão eu vou encher ali de equipamentos de proteção, mas não vai ter nenhum significado, porque não está apropriado pela comunidade, não está apropriado por ninguém, que aquilo é um bem. Essa é uma luta que a gente tem, que é transmitir para as gerações que estão vindo o valor do bem patrimonial, do bem cultural. Da história, né? E, ao mesmo tempo, da história, e torná-los, né, cúmplices nossos do que refere à questão da proteção. Porque vou te falar uma coisa que eu lidei na prática quando, na minha passagem no arquivo Borba Gato, lá em Sabará, que era uma construção que estava localizada no centro da cidade, exposta a uma poluição elevadíssima, a acidez que é desprendida ali da questão da poluição, mais a poluição que vem da questão da mineração do entorno ali. E aí tinha vibração na casa, porque os veículos pesados passavam na rua, né? Você tinha um volume de documento importante, um volume de documento sensível já, bastante castigado pelo tempo, e a própria edificação ela tinha ali o comprometimento dela pela localização que ela estava, porque a prefeitura não parava o trânsito de veículos pesados no lugar, da época, né? E isso tudo trazia um dano. Então, a casa, às vezes, tinha rachaduras na estrutura que era provocada pela vibração do veículo que passava lá na rua. Que você ia, então, acumulando já ao que já tinha de patologia, uma patologia a mais que poderia ter sido facilmente impedida naquele contexto. Isso é um exemplo. Então, o que a gente faz nessa realidade, né? O que a gente faz?
Como nós estamos falando em linhas gerais, a gente precisa entender que no nosso público ouvinte, possivelmente vai ter realidades de bens que vão estar dentro de comunidades, outros instalados em zona mais privilegiada da cidade. Dificilmente vai ter interesse em nos ouvir quem tem o equilíbrio lá das contas, né? Que é uma casa de cultura mais sofisticada ou mais rica. Mas aqueles que sofrem, às vezes, com fluxo de caixa, ou com questão de pessoal, né? Que nunca está na quantidade necessária, terá mais interesse em nos ouvir. E para esse pessoal, então, né? Para essa realidade, como que a gente procede, o que a gente pode fazer de prático, tendo em vista tanto coeficiente desfavorável. Já que você citou lá, que eu estou lá no programa de pós-graduação, estou no programa de pós-graduação de Belas Artes, né, da UFMG, e o meu orientador é o professor Willy Gonçalves, né, conhecido de muitos. E a gente tem trabalhado no sentido de a ideia é nós transformarmos o plano de emergência dentro do gerenciamento de risco uma coisa acessível, principalmente para o público que a gente está falando. Os museus, as igrejas, os arquivos, né? Que às vezes ficam tão penalizados porque não têm acesso a ferramentas mais sofisticadas. Então, a gente está tentando desenvolver uma coisa que seja comum, um manual prático, e volto a falar, como eu tinha falado anteriormente, que seja empregado por todos. Essa acho que é a máxima. E todos, então, se veem dentro dessa busca de preservar e não transferindo o problema para o outro, para o gestor ou para a realidade que está difícil. Quase que numa totalidade, a gente vai ter aí menos caixa do que a gente precisa, menos recursos do que a gente precisa e menos pessoal do que a gente precisa. A ideia é que, então, a nossa conversa vai ser com o pessoal que eu tenho, o que eu posso fazer para proteger a minha edificação no dia a dia. Nossa, que ótimo. Beleza? Então vamos lá. O fogo, então, a gente não vai discorrer muito, é aquilo que vem assombrando os homens, né? A humanidade ao longo da existência dele, em alguns com uma magnitude maior e outros momentos menores, mas o recado foi dado para a humanidade. O fogo existe e ele destrói. A modernidade tem o dever de não ignorar isso. Por quê? Porque a gente, dentre aquelas banalizações que eu te falei, a gente luta hoje contra a banalização de simplificar algumas realidades, né? Seja pelo negacionismo, seja pela alienação. Não é o fato de eu não concordar com algo que aquilo não exista. O fogo existe e é destruidor. O fogo não é ideológico. O fogo ele não tem bandeira, né? O fogo, quando ele instala, ele tende a destruir, porque ele tem prazer em destruir. O nosso dever é evitar que ele ocorra. Isso é a máxima. Mas uma vez ocorrido, minimizar o dano dele. Próximo do zero, sempre. Onde que eu trabalho? Sempre próximo do zero. Porque uma vez instalado, ele tem grandes chances de destruir tudo. Então, no dia a dia, por exemplo, a primeira resposta que eu dou para o incêndio, né? Museus, casas de cultura, arquivos, bibliotecas. Primeira análise minha diária no local de trabalho isso tem que ser uma rotina, tá? De quem tem ocupação nesses lugares. Não deixar nada ligado numa tomada que não seja necessário. Reparar sempre nas minhas instalações elétricas, né? Se está tendo fuga elétrica, se está tendo algo que comprometa, se as luzes estão piscando da edificação fora daqueles períodos que ocorrem, por exemplo, período de chuva ou alguma variação na rede, essas coisas,
Mas se no dia a dia minhas luzes começarem a piscar, se eu perceber queda abrupta de energia, o que está acontecendo, né? Com o meu quadro elétrico, o que está acontecendo? Isso já tem que ligar a minha atenção para isso. Acho que entender que isso é uma manutenção, tem que estar na lista de prioridades, né? Da manutenção de um museu, e não uma coisa que vai fazer quando sobrar dinheiro. Isso tem que passar na frente de, sei lá, entre fazer uma reforma elétrica ou uma melhor instalação elétrica e comprar material para reacondicionar o acervo, fazer primeiro a reforma elétrica, porque senão vai pegar fogo e você não vai ter acervo com bons materiais de acondicionamento, né? É isso, colocar a prevenção de incêndio como uma prioridade da instituição para que ela exista, né? Porque se der um incêndio, a chance dele ser destruidor é muito grande. Muito grande, e vai ficar muito mais caro do que seria se eu tivesse tido cuidado, às vezes, de trocar um interruptor, um disjuntor, uma tomada. E aí, aquela prática nossa do dia a dia, né? Porque a gente aumenta nosso número de eletrônicos, cada vez eles vão aumentando mais. E a gente tende a levá-los para o local de trabalho, além dos que já existem lá. Uhum. Então, é o iPad, é o celular, é a caixinha de som, que às vezes é Bluetooth e é conectada na energia para recarregar. Tudo que demanda energia elétrica, eu tenho que lembrar de uma coisa. Essa rede suporta quanto, né? Eu estou superdimensionando, estou sobrecarregando a rede. Uhum. Lembrando que o filtro de linha que a gente vai conectando várias coisas, Várias tomadas. e o T, né? Várias tomadas, T, vou colocando cada vez 3 às vezes, nenhum só. Aquilo eu estou depondo contra a minha própria segurança, porque eu estou ali, né? Se tiver um princípio de incêndio, eu também sou vítima. Claro. Então, atentar para essas questões, né? Usa cada objeto ligado na tomada direto, né? Sem ficar colocando filtros de linha ou enchendo de T's, aumentando ali a resposta elétrica daquele lugar sem aumentar a potência, né? Então, eu vou provocar, trazer uma vulnerabilidade a mais para o meu local de trabalho. E no dia a dia, por exemplo, o uso do extintor. A gente precisa retomar depois a questão do orgânico lá que nós saltamos, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Não precisa ter uma lógica, uma linha de... Não. Tudo Pode bem. ser. Então, tudo a gente certo. volta. Tá. Então, no dia a dia do meu trabalho, eu preciso lembrar também que o extintor de incêndio é a primeira ferramenta de resposta que eu tenho. Por quê? Tem edificação, por exemplo, que pelo tempo, pela idade dela, quase todas as edificações vão ter extintor de incêndio. Mas nem todas as edificações vão ter alarme, né, sensor de fumaça, nem todas vão ter o sprinkler, nem todas vão ter o hidrante interno. Isso vai variar muito de uma instituição para outra, do tempo de edificação, da sofisticação daquela edificação com relação ao projeto de proteção contra incêndio e pânico. Lembrando que algumas nem têm projeto, né? E depois também a gente vai falar da necessidade de ter, e da necessidade também do plano de emergência. Então, por partes. Vamos supor que a minha edificação não tem nada, mas só tem o extintor de incêndio. Como eu devo usá-lo? Quando eu devo usá-lo? Lembrando que, se eu não estiver na instituição, e provavelmente quase nenhuma instituição tem ali um vigia 24 horas, ou sistema de monitoramento por câmeras, no momento que eu estiver ali, eu preciso ser esse olho, tá? Eu preciso ser essa proteção a mais. Porque também vai ter mais pessoas usando,
pelo menos dentro das probabilidades, é um horário que tem grande chance de acontecer algo, né? Pelo volume de pessoas transitando e tudo. Eu preciso, então, lembrar que o extintor ele é feito por uma classe de incêndio, né? Eu não posso usar um extintor de uma classe de incêndio em outra classe de incêndio. Hoje a gente tem extintores mais modernos, por exemplo, o ABC, que ele pode ser usado em 3 classes de incêndio. E se ele é um extintor que eu tenho, então eu posso ficar mais despreocupado quanto ao uso. Mas se não for, eu preciso tentar muito aonde que está a minha fonte de ignição, né? Em que ela começou. Se foi elétrica, foi uma pana elétrica, se foi material incombustível, se foi um material combustível, para eu empregar, então, um extintor mais apropriado quanto ao risco a ser protegido. E, por exemplo, para os materiais combustíveis, madeira, tecido, essas coisas, papel eu vou usar o da classe A de incêndio, se eu não tiver o ABC, tá? O mais específico, então, é o de água pressurizada, que eu devo usá-lo. É aquele maior extintor de todos, o mais pesado. Lembrando que existe uma distância de caminhamento máximo que eu tenho que percorrer para ter acesso ao extintor. E lembrando também que ele não deve ficar apoiado diretamente ao chão e ele também tem uma altura máxima para ficar. Então, existem instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. Isso é fácil de ler. Está lá você pode entrar no portal do Corpo de Bombeiros, né? www.cbmmg.gov.br e procurar legislação, instrução técnica e vai ver a de extintores. E é só ler e tentar ver se está adequado à sua realidade ali, da sua instituição. E eu acho que é criar o hábito de tentar ler, não na hora que precisar, porque na hora que precisar o fogo já vai estar ali pegando, né? Então um dia coloca na sua agenda coisas para fazer hoje. Pegar o extintor de incêndio, ler as instruções, porque as instruções estão claras no extintor de incêndio para qual classe ele e aí você já vai ficando, lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, hoje, daqui a um mês, daqui a um ano, essa informação tem que estar fresquinha na nossa cabeça, né? Exatamente. Sim. Porque se a gente for ler o rótulo na hora que o fogo estiver pegando, não adianta, né? Então é criar esse hábito também. Lembrando que na hora tem um pânico, né? E o pânico, além do pânico, né? As habituais cegueiras que acontecem. Às vezes a coisa está na nossa frente, a gente não vê por causa do pânico. Então, em qualquer situação de emergência, a primeira coisa é manter a calma. Mantenha a calma. Cria um cronograma de ação para aquele momento ali. Isso é feito em nanosegundos, né? Que é uma resposta muito rápida. Mas é só aquietar ali as ideias para você ter essa organicidade de ação bem clara, para você não provocar uma queda, por estar lembrando que essa rota de fuga ela sempre tem que ser livre. Parece uma coisa muito pueril estar falando isso, né? Mas cuidado no seu ambiente de trabalho, né? O seu entorno, ele sempre tem que te dar uma rota de fuga. Para numa situação de emergência, você conseguir dar a melhor resposta que aquela situação exigir. Seja um princípio de incêndio, seja alguém passando mal no seu setor de trabalho, seja um ato de terrorismo, seja o que for. Qualquer situação, você conseguir dar uma resposta rápida dentro da realidade que você está posto, né? Então, não obstruir nunca a sua rota de fuga. Lembrar e visualizar sempre, no caso do sinistro de incêndio, aonde estão os seus extintores. E todos os dias que passar por eles, leia que letrinha que está nele. Isso. É o A, é o B, é o C. Então, o A, materiais combustíveis, né? O B vai ser um extintor de pó químico, que ele vai ser utilizado
dentro dessa classe de incêndio. O C vai ser o de materiais energizados. Então, eu não vou jogar, se meu computador pegar fogo, eu não vou jogar lá que tem a letrinha A para combater o princípio de incêndio nele. Eu vou procurar o que tem o C, né, para poder ele ser eficaz, eficiente ali no combate ao incêndio. E tentar Princípio de incêndio. cortar a energia elétrica também nessa hora é muito importante, né? Provavelmente sempre vai ter mais de uma pessoa na instituição. Provavelmente. Uhum. Enquanto né, vá correndo para usar o extintor, lembrando que antes de acioná-lo, você tem que romper um lacre, tirar a trava do extintor, direcionar o jato dele para a base da onde eu quero que seja combatido, né, o princípio de incêndio. Não precisa ter medo, pode aproximar uma distância de segurança, de preferência contra o vento, se estiver numa área aberta ou que tenha ventilação cruzada, né, para eu não me expor ao risco das chamas vindo na minha direção. Se precisar, pode usar algum anteparo para chegar até nele, mas a ideia inicial é direcionar o jato para a base da onde está pegando fogo. Eu preciso lembrar também, então, disso. Romper, tirar o lacre, né, a trava do extintor para usá-lo. E lembrar sempre das letras para usá-las de forma adequada. Lá também vai estar, no dia a dia, vai treinando seu olhar. A letra e a categoria que ela cobre de risco. Para você nunca trocar, mesmo na situação de emergência. E aí, nessa situação instalada, uma outra pessoa imediatamente vai desligar o quadro de energia. Uhum. E se isso tomar uma proporção maior, não demore a chamar o Corpo de Bombeiros, né? Lembra que existe um tempo de resposta até a viatura chegar ao local. E aí, você falando disso, a gente tem que lembrar também de um ambiente totalmente incendiado, que vai ter os tempos, né, que o fogo ele vai se propagar. Então, quando eu tenho um compartimento, né, o início da queima, eu tenho um compartimento com abundância de material combustível, madeira, tecido, papel, que tem uma curva alta de inflamabilidade, por exemplo. O que eu preciso? Eu preciso de fazer uma intervenção muito rápida, imediata, para que esse ambiente não fique tomado pelo fogo muito rápido. Só para você ter ideia, uma sala aí de 15 metros quadrados, mais ou menos, aproximadamente. Se um sofá pegar fogo, ele vai ter aí entre 8 e 10 minutos, aquela sala, em 10 minutos ela vai estar comprometida. Completamente em chamas. Completamente em chamas. Mas isso vai variar muito com a quantidade de material. E eu preciso lembrar, né, que a gente está falando de casas culturais que vão ter, às vezes, muito produto químico. Às vezes a pintura do quadro, né? Às vezes você tem um depósito que tem produtos químicos ali acondicionados. Às vezes o layout é tudo muito perto. Então, o que a gente tem que tentar? Que o fogo não espalhe de onde ele começou. Viu o princípio de incêndio, não corra, só corra em direção ao extintor, faça o uso dele corretamente, você vai ter uma resposta imediata ali e vai conseguir parar o que seria, às vezes, um grande incêndio. E aí, se não apagou o fogo, fecha a porta e chama os bombeiros. Fecha a porta ou não fecha a porta? Então, não sei. É bom vai depender muito do ambiente, né, que a pessoa tá, porque às vezes não tem nem porta, né? Às vezes é uma sala que começou que é aberto. Mas se eu tiver a porta, ela vai ser um retardante ali. Muito simples, né? Mas vai ser um retardante. Mas lembra que também vai ter uma concentração maior de oxigênio no ambiente. Mas inicialmente fecha a porta, se tiver a porta.
Dependendo do tipo de edificação, se tiver a porta corta-fogo, é o ideal, né? Uhum. Lembrando também que a própria porta corta-fogo, ela também tem os tempos que resiste às chamas, né? Ela tem os P's dela de resistência. Isso tudo passa, é atravessado pela questão seguinte: todos os meios que nós temos, eles são retardantes do fogo, né? É muito importante que eu tenha um ambiente mais sofisticado em termos de retardantes do fogo, vamos chamar assim. Se tiver o detector de fumaça, o alarme de incêndio, a proximidade com os extintores corretos que cubram aquele risco de incêndio que está naquela classe, os chuveiros automáticos, sprinklers, né? E aí vai variando muito de edificação para edificação. Como a gente está falando aqui de forma geral, a gente está falando às vezes para o básico, né? Para não falar coisas que é tão irreal para as edificações mais simples e mais antigas, né? Que estão fora, dentro das exigências mais modernas de prevenção e combate a incêndio. Que aí você tem enclausuramento, você tem várias outras coisas, né? Anticâmaras, e tem uma gama de sofisticação que às vezes é fora da realidade do público que a gente está falando. Claro. Mas no nosso caso, então, só para dar um fechamento nessa questão específica, usar o extintor, que geralmente toda edificação vai ter, o correto para o risco a ser combatido, desligar o quadro elétrico e chamar o bombeiro. É bom chamar o bombeiro sempre, até por questão de estatística, né? Relatório de incêndio e tudo. Lembrando que muitas vezes pode ter o seguro nessa instituição e você vai ter alguma perda ali, ainda que simples. Às vezes é só um computador que queimou, às vezes é uma mesa, o que for. Mas é bom acionar o corpo de bombeiros para fazer o REDS disso, né, que é o relatório de evento, né, de defesa social, e mapear estatisticamente isso. Legal. Isso. E era essa e uma dica que você deu pra gente uma vez, que testar o extintor de incêndio quando ele tiver para ser trocado, porque o extintor de incêndio tem que ser trocado todo ano, usar ele antes dessa data de troca para ver mesmo como que é, né? Acaba se tornando até um treinamento, né? Então, está aproximando a época da recarga do extintor, combina com a empresa o dia que vai pegar, pega uma parte dos extintores que vão ser recarregados, deixa uma parte lá para se acontecer entre o dia da busca e algum evento, você tem um extintor ali cheio. Mas pega e treina o seu pessoal, né? Treina usar o extintor, porque já que você vai ter que recarregá-lo mesmo, é bom você descarregar fazendo uso dele para você ficar mais treinado para o uso, caso necessite uma situação real. Então, tira uma parte desses extintores, uma parte de água, de CO2, de pó químico seco, às vezes até do ABC que você tiver, e faça o uso, treina o pessoal com ele, para testar o peso, caminhe carregando aquilo para você ver que ele como tem que peso, destrava, né? Isso. Como que destrava, como que rompe o lacre, né? Para você ver que na hora do pânico, se for a primeira vez que você for mexer com o extintor, você não vai ser tão eficiente. Ao passo que se você fizer esse treinamento anteriormente, por ocasião de recarregar os extintores, você vai estar muito mais habilitado. Então, pega a sua equipe, treina o pessoal. É bom criar a gente vai falar disso também, uma brigada de incêndio, né, na sua instituição, e para poder dar essa resposta rápida. Lembrando que se eu tiver pessoas com necessidades especiais, eu sempre devo lembrar da necessidade especial que tem, né, e deixar alguém com habilidades para poder
dar uma resposta para essa pessoa, caso ela necessite, né? E também para eu fazer o uso, se, por exemplo, eu tiver uma sala que às vezes tem uma ou duas pessoas com necessidades visual, locomoção, auditiva, o que for, eu vou correr, então, eu vou ter naquela sala também alguém para cobrir a segurança daquela pessoa, né? Caso ela necessite, às vezes, de uma remoção do ambiente, porque às vezes é o ambiente dela que está sinistrado. Mas aquela pessoa precisa ter facilidade para me acionar caso ela necessite de uma resposta, ou até de pegar o extintor, porque às vezes ela não vai ter como pegar o extintor com tanta facilidade. Então, é preciso que ela tenha como acionar alguém para pegar o extintor se ela perceber esse princípio de incêndio, se ela perceber essa situação vulnerável ali, ela acionar alguém para dar resposta. Legal. Então vamos, se você não tiver mais alguma coisa para falar, passar para essas instruções de plano de prevenção e plano de emergência. Da importância de fazer isso, né? Que já é parte do treino do olhar para saber reagir quando acontecer um incêndio. Ótimo. Vamos lá. Existe um decreto estadual que fala sobre a legislação contra incêndio e pânico no estado de Minas Gerais. Isso foi um ganho muito grande que veio a partir de 2006, 2008, desde a promulgação da lei, do decreto, onde também instituiu aí uma taxa de incêndio, né, no estado de Minas Gerais, reaparelhou o Corpo de Bombeiros com resposta, com equipamentos mais adequados para essa modernidade. E, ao mesmo tempo, deu algumas prerrogativas para o Corpo de Bombeiro, exigir das edificações o projeto de prevenção e combate a incêndio. Isso não é uma penalização, isso é uma proteção. É preciso ser visto como uma proteção. Se a sua instituição ela foi, de alguma forma, notificada por estar fora da questão de proteção, não veja isso como uma penalidade, não. Veja isso como uma autoproteção, um cuidado com a sua vida, né? Com os bens que você tem ali sob seu cuidado também. O bombeiro vai ser o fiscal disso. Ele vai fazer visitas ali orientadas e, se você estiver fora, dentro daquilo que a lei exige, lembrando que as edificações anteriores ao decreto, elas só precisam fazer adequações, né? Ninguém precisa derrubar a edificação para fazer, não, ela só precisa se adequar ao que foi exigido, né? E geralmente são adequações que são, geralmente não, sempre são adequações que são factíveis, né? Então não vai ser exigido nada que não tem como fazer. E para aquilo que é tombado pelo patrimônio, existe uma instrução técnica específica do Corpo de Bombeiro, que é a IT-35, no mesmo site que eu dei o endereço, é de fácil acesso também. Ela fala diretamente sobre a edificação patrimonial, né? E as exigências. Então, é bom que se faça a leitura dela, combinando com outras legislações, outras instruções técnicas, de extintor, sinalização de emergência, a de projetos de plano de prevenção e combate a incêndio, para você então ter a dimensão ali do todo da questão da proteção e da prevenção. Porque nós temos, além do risco de incêndio, nós temos um risco, dependendo da quantidade de pessoas que sua instituição tem, de visitantes, ou do público permanente ali e do público rotativo, somando aqueles dois públicos, você tem uma grande quantidade de pessoas, às vezes, dentro da sua instituição. Então, além da situação do sinistro, nós temos a situação do pânico que pode ser instalado caso ocorra um sinistro. Então, vai correr 10 pessoas, vai passar por uma escada. Qual o dimensionamento dessa escada? Entendeu?
essa escada tem os meios de prevenção adequados para uma edificação, uma saída rápida em caso de pânico instalado? Eu tenho os corrimões adequados, eu tenho o frisamento das escadas ou a questão do antiderrapante nas escadas para ninguém cair, né? Como que eu faço com as pessoas que precisam, no caso que precisam de uma atenção especial para evacuação, né? Os cadeirantes, enfim. Tudo isso está normatizado dentro dessa legislação. E é importante, então, conhecê-las para a gente tentar adequar a nossa instituição. Lembrando que existe um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, a VCB, né, que é uma exigência. Então, tenta colocar assim, como que eu preciso colocar a minha instituição? Eu preciso colocá-la em condições de receber o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, o bombeiro precisa vir aqui, vistoriar a minha instituição e ver que ela não tem, dentro daquilo que a legislação exige, ela está totalmente correta. Então, tendo isso, é uma coisa muito positiva para a sua instituição. E eu somo a isso a outra realidade, que é a percepção da vulnerabilidade. Nós precisamos treinar o nosso olhar no dia a dia, como foi lá naquela abertura nossa, né, ainda no início da nossa fala, né, a gente contemplou isso. Agora, então, essa vulnerabilidade ela precisa ser percebida por mim. E o que é a vulnerabilidade? Eu preciso, então, treinar o meu olhar para eu perceber a vulnerabilidade. Eu nunca posso entrar no meu ambiente de trabalho com o mesmo olhar todos os dias. Eu preciso entrar com o olhar de quem está investigando algo. Isso vai me forçar a perceber as diferenças do dia a dia. Porque, olha só para você ter ideia, vamos supor que tem equipe de limpeza na minha instituição. E eu estou sentado na minha cadeira e no dia anterior o pessoal da limpeza veio e tem um quadro pesado, um quadro de pintura atrás da minha cabeça. E o pessoal mexeu nesse quadro para limpar e não o acomodou corretamente no suporte. Vamos supor. Quem é a primeira vítima? Caso esse quadro venha a cair. Eu estou embaixo do quadro. Você mesmo. Entendeu? Então, treinar o olhar, o que aconteceu aqui diferente? Não é um olhar policial, não, mas é um olhar de quem percebe atento, né? a diferença, de quem está atento. Nós temos questões muito sérias no nosso dia a dia e tudo está mudando muito rápido, né? A paisagem ao nosso entorno também está mudando muito rápido. Então, se a minha biblioteca, se o meu arquivo, se a minha igreja está, às vezes, do lado de um parque, ou está numa rua que tinha várias árvores, e essas árvores, às vezes, foram cortadas, eu preciso ficar atento. Claro. Eu preciso ficar atento porque eu cortei as barreiras físicas, às vezes, que impediam, no caso de um vendaval mais forte, de quebrar esse vendaval e eu vou receber diretamente esse impacto na minha edificação. E como que está a resistência, né, das minhas paredes, como que está a minha acomodação de estrutura, o meu telhado, tudo. Então, eu preciso ver o meu entorno também. Isso me fala outras coisas, por exemplo, a questão de pragas, né? A migração de pragas. Então, a variação climática vai interferir no meu acervo com as questões das pragas, a densidade das chuvas, né? Tudo isso eu tenho que dialogar com a minha edificação. E isso, então, a gente fala para treinar o olhar. O que aconteceu diferente de ontem para hoje? Todos os dias eu tenho que ter esse olhar. Na mesa que eu sento, na meu acervo e, principalmente, vistoria nas reservas técnicas, né? Às vezes ficam ligados ventiladores nas reservas técnicas frequentemente. E às vezes é esquecido esse ventilador ligado. E ele está lá 24 horas trabalhando. Você pode ter um superaquecimento, né, daquele ventilador, que não foi fabricado para funcionar 24 horas, às vezes.
Uhum. E eu preciso, então, por questões de segurança, monitorar os ambientes que não são visitados todos os dias. Para eu ver o que está acontecendo ali, as reservas técnicas, em período de variação climática, variação de umidade relativa do ar, né? E até mesmo por questões de dissociação, né? Por furto, o que for, qualquer coisa. E ver luzes de emergência, se estão funcionando, né? De novo, se alguém da limpeza não tirou um objeto de um lugar e colocou em outro, esqueceu de devolver para aquele lugar que limpou. Uhum. É preciso ter cuidado e treinar a sua equipe de limpeza em tudo dentro de uma instituição cultural. Porque o Eles plano são de grandes aliados, né? Com o grandes olhar aliados. treinado, eles que vão saber falar se ali tem dejetos de cupim, se mofou aquela parede que antes não era mofada. Né? Exatamente. Eles são esse cooperador que você tem no dia a dia mesmo, e às vezes vai ver o que você não vê. Uhum, Né? exatamente, exatamente. Treinar a equipe, não só você, né, mas treinar a sua equipe para ter esse olhar para as degradações, para os agentes de degradação que estão em torno do patrimônio agindo, vento, poluição, pragas ou fogo, né? Sim. É importantíssimo. Lembrando que é o dia a dia disso que vai dar um resultado muito positivo. O que é um plano de emergência, então? Acho que para concluir isso que você falou daquelas questões, o plano de emergência como eu falei, eu antecipei o plano de emergência falando do plano de combate a incêndio e pânico, que é importante tê-lo, né? Lembrando que existe um custo para isso, né? Só para concluir do plano de prevenção e combate a incêndio, o que a gente sofre muito dos acontecimentos, dos sinistros que acontecem, porque muitas vezes, como a gente tem que sempre trabalhar, às vezes, o mínimo do custo, né? O investimento na proteção, ele não é visto como investimento, ele é visto como gasto. Esse é um erro de gestão muito grande. Uhum. Todo dinheiro que for colocado na prevenção, ele não é gasto, ele é investimento. Se não acontecer, foi o melhor investimento que você fez. Se acontecer e ele responder bem, dentro daquelas proteções, né, que são escalonadas, ele também foi um ótimo investimento. Você perdeu o mínimo, tendo podido perder o máximo, né? Então, você mitigou sua perda. Então, isso é um investimento. E ele precisa ser feito dentro dessa perspectiva. Existe um projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, eu vou implementá-lo dentro da minha realidade, vou investir nisso para eu ter o melhor retorno dentro dessa realidade. Já o plano de emergência, ele é um conjunto de ações e estratégias que quando elas são reunidas dentro de um projeto, ela tem a finalidade de impedir, de prevenir e de minimizar os riscos potenciais, as causas e as consequências de sinistros. Então, o plano de emergência, ele vai ser uma ferramenta de gestão para mim. E ele vai me falar aonde, como e quando eu devo empregar os meus recursos humanos e estratégicos dos meios de combate e prevenção. Então, ele é uma ferramenta de gestão. O meu plano de emergência, ele vai contemplar, dentro da realidade de cada lugar, né? Ele vai contemplar uma linha de ação que, primeiramente, ela vai estar no campo da prevenção. E anterior ao campo da prevenção vai ser o exercício do olhar através da análise da vulnerabilidade. Então, eu vou percorrer a minha instituição por fora, por dentro, por cima, visito o telhado também. Se tiver parte subterrânea, visito também. E visito o meu perímetro, o entorno da onde eu estou.
o meu plano de emergência ele ter funcionalidade, ele ter aplicabilidade, eu preciso conhecer o meu entorno. E eu preciso de perceber quais são as minhas vulnerabilidades desse entorno. Eu tenho, às vezes, um local que tem uma incidência grande de crime, de assaltos, de furto. Eu tenho risco de contaminação química por alguma empresa perto, por possibilidade de rompimento de barragem, por qualquer coisa. Uhum. Eu tenho rios perto da minha instituição, que se inundar vai comprometer o meu acervo, a minha edificação. Então, eu não posso pensar em plano de emergência sem, primeiro, esse olhar começar fora da minha instituição e ir numa progressão de terreno, eu conseguir fazer o envelopamento da minha instituição, com o olhar. Fiz com o olhar, então eu vou para o campo prático, que é, a partir então desse olhar treinado e daquilo que eu percebi, que são as vulnerabilidades externas, eu vou trazê-las para conversar e dialogar com os potenciais riscos que eu tenho internamente. Então, fiz esse entorno, fiz essa análise, analisei todo o entorno, agora eu vou para a minha realidade interna. Ela é uma ferramenta de gestão, então por quê? Quando eu sentar para desenvolver as minhas ações técnicas, para construir o meu mapa, a minha matriz de risco, todas essas questões já vão estar contempladas dentro disso. Né? Possibilidades de rompimento de duto de água, possibilidades de veículo em alta velocidade adentrar dentro da minha instituição em colisão, né? Possibilidade de, em situações de protesto social, né? A gente está num período de muita instabilidade de várias coisas. Lembrando que as manifestações populares elas podem tomar um vulto grande, né? E colocar a minha edificação em risco. Porque às vezes ela está numa localização da cidade que é de aglomeração, de protesto, essas coisas. E o vandalismo ele pode acontecer contra uma instituição, né? Depredação, essa coisa toda. Então, contemplei tudo isso, eu desenvolvo as minhas ações estratégicas e eu tento empregá-las, então, dentro disso que é chamado de plano de emergência. Onde eu vou colocar as vulnerabilidades no papel, onde eu vou criar, então, essa matriz de risco a partir do reconhecimento dessa vulnerabilidade, do que eu posso dar de resposta para isso. O que eu posso dar de resposta para isso? A primeira resposta sempre é quem está dentro do local. É o meu público, é a minha equipe. Às vezes a equipe só de uma pessoa, às vezes a equipe de dezenas de pessoas. E para isso eu tenho que equacionar e equalizar a resposta para um grupo mínimo ou máximo de pessoas que possam responder. Lembrando que é importante eu fazer sempre um memorial. Um memorial é algo que eu vou utilizar também como uma ferramenta para aquilo que aconteceu fora do que acontece no dia a dia, eu registrar aquilo, então, e a partir daquele registro, aquilo é incorporado dentro da minha matriz de risco como uma possível vulnerabilidade, onde a incidência, a repetição daquilo, eu já tabulo como um dado, né? Que eu tenho que também reforçar a minha proteção em termos de resposta. Só para ficar um pouco mais prático, né? Eu vou pegar aqui, vamos supor que você está numa biblioteca e tem as estantes lá, dos livros, né? Dentro desse plano de emergência, eu calculo o risco do efeito dominó das estantes, caso uma venha cair e derrubando em sequência as estantes. O risco, às vezes, de ter até uma pessoa pegando um livro e vir aquela avalanche de estantes sobre essa pessoa. Então, eu faço amarrações em X, por exemplo,
com as estantes em estrutura que elas ficam impedidas de ter esse movimento de dominó, né? Caso uma sofra um impacto, esse impacto tende a parar nela, não levando para o restante de estantes que estão perfiladas. Uhum. E a outra situação, por exemplo, é quando se muda o layout de uma instituição. Mudou o layout de uma instituição, lembra? Necessariamente eu vou tocar na variação da carga incêndio, necessariamente eu vou tocar na questão da rota de fuga, necessariamente eu vou tocar na percepção de risco que eu tenho que ter daquele ambiente. Então, nunca traga algo, os layouts eles têm que ser mais ou menos permanentes, né? E quando for mexido, quando aquela estrutura sofreu uma alteração de layout, a retirada de mesas, cadeiras ou substituições dessas coisas, porque às vezes os lugares vão virando puxadinhos, né? Faltou um espaço, você vai colocando, aglomerando coisas. Então eu estou aumentando o meu potencial de risco dentro de um lugar. É importante eu rever também os meus planejamentos de proteção daquele lugar, se eles vão estar adequados, trazendo mais coisas para aquele lugar, eu mudando aquele layout. Isso é uma coisa que tem que estar sempre também dentro do meu plano de emergência. E lembrando que eu preciso escalonar as respostas desse plano de emergência, pensando sempre nos agentes a serem acionados. É bombeiro que eu preciso? É polícia? É Copasa? CEMIG? SAMU? Qual instituição que eu preciso para ajudar na resposta a um sinistro que está instalado na minha instituição? Eu preciso sempre ter o nome e o mapa dessas instituições. Se possível, uma pessoa de diálogo nessas instituições. E aí Número eu de vario, telefone né? atualizados. Atualizado. A capacidade de resposta em tempo dessas pessoas. Uma vez instalado um sinistro na minha instituição, seja um sinistro relacionado a Copasa, romper um duto aqui, está jogando água na parede da minha edificação de 100 anos. Que vai furar essa parede, um exemplo. Uhum. Eu preciso da resposta rápida. Em quanto tempo eu tenho a resposta da Copasa? Mas isso tudo tem que estar no meu plano de emergência, anteriormente pensado, anteriormente treinado e treinado com a equipe. Lembrando, todos precisam ter função no plano de emergência e todos precisam conhecer o plano de emergência. Uma vez criado, ele tem Do que ser de diretor, domínio do presidente até ao porteiro. isso. Né? Todos. E eu acho que uma coisa muito importante é que o plano de emergência não fazer um plano de emergência não tem um custo inicial. Você precisa do conhecimento, papel e caneta. Sim. E não é uma coisa também, tipo, ai, nossa senhora, só tem problema aqui na instituição, não vou fazer nada. O plano de emergência, de prevenção e emergência, é justamente para você conseguir enumerar todos os problemas que tem, o que você precisa para resolver. Tem coisa que é só reorganizar essa sala aqui, vai melhorar a rota de fuga. E isso dá para a gente fazer. A gente arreda os móveis. Então, é conseguir ver quais são os problemas, o que você pode fazer internamente, o que vai precisar de ajuda externa, qual é o custo de cada ação e conseguir colocar prioridades. Isso é muito importante, isso dá para fazer ano que vem, dá para fazer daqui 5 anos. E aí você tem um plano de como você vai conseguir ir adequando a sua instituição para ela estar cada vez melhor, né? Então, com certeza. Isso é muito importante do plano de emergência. Você não compra um plano de emergência, você faz o seu plano de emergência. Então, não dá mais para falar, tipo, não, nossa instituição não tem, porque a gente não tem dinheiro. Não é essa a questão, né? Não, o dinheiro vira uma parte da resposta, mas a gente tem que identificar os problemas, e isso é parte do trabalho da instituição, né? Da responsabilidade da instituição e dos funcionários que estão lá dentro. Com certeza. Tem alguma bibliografia de plano de emergência, assim, que você indica, que você sabe que as pessoas podem começar lendo por elas, treinando o seu olhar por elas? Porque, tipo assim,
Tá bom, eu vou chegar na minha instituição e vou. Como que é esse treino do olhar? A gente precisa saber quais perguntas fazer para ter as respostas. Tem alguma bibliografia? Duas que eu sugiro, eles vão estar em momentos e realidades diferentes, mas a soma delas dá É. uma análise boa, né? Que são o Guia de Gestão de Riscos para o Patrimônio Museológico, do ICRON. Uhum. Está lá no site do ICRON. Vou repetir: Guias de Gestão de Riscos para o Patrimônio Museológico. Isso. E o outro é Programa para a Gestão de Riscos ao Patrimônio Museológico Brasileiro, que também está no museus.org.br. Ele foi até atualizado recente, 2017, a publicação. Ótimo. Todos são disponíveis gratuitamente, né? Gratuitamente. Porque, assim, é claro, né? Às vezes, para alguém que não tem o tato disso, fica, às vezes, um pouco turvo, né? Um pouco complicado. Mas a leitura dessas bibliografias, elas vão dar um direcionamento muito bom. Norte. Uhum. Exato. Para a pessoa começar a fazer esse trabalho, né? Isso tem que ser... a gente tem que colocar nas prioridades do trabalho na instituição. Se a sua instituição não tem plano de emergência, leia essas publicações, converse com os pares, com os diretores, fala, gente, olha, isso é muito importante, isso não é um gasto, é um investimento que só traz resultados positivos, né? Para a gente, para as futuras gerações, porque aí os acervos vão estar aí, né? Que é o que a gente pretende, é que eles durem o maior tempo possível para que eles sejam conhecidos por mais pessoas, para que eles sejam apropriados, que eles sejam parte da identidade da memória de mais pessoas. E isso é fundamental, né? Exato. A gente pode ir para os finais, eu achei que ia ser rapidinho. Já está indo por umas horas. Acho que o final... Tem alguma coisa para finalizar? Assim, alguma coisa que você quer falar? É só despertar mesmo essa atenção, né, para todo mundo. Seja gestor ou seja só um servidor, se atente para a questão de segurança onde você trabalha. Lembra que você está ali dentro também, né? Não são só coisas a serem protegidas, mas tem vidas ali dentro. E é muito importante que aquilo que você perceba de alteração, de possibilidade de algo errado, é bom que seja levado adiante e tente ser sanado, né? Muito importante com as questões de fiação elétrica, distribuição elétrica da instituição de onde se trabalha. Lembrando que algumas casas elas têm a fiação há anos e não é trocada, né? Eu já fiz vistoria em locais que eu vi fio de pano, a cânula do fio era de pano ainda, de tão antigo, né? E apoiado em cima de madeira. Nossa. Isso ainda é realidade em alguns lugares, né? Então, lembra, a gente tem uma concentração muito grande de poluição nos lugares que facilita, no caso do início de incêndio, a propagação desse incêndio pela poluição do ar. A poeira, ela é um facilitador para a propagação do incêndio, pelas várias partículas que elas estão em suspensão no ar. Então, né, tem toda uma química ali que vai facilitar e ajudar na propagação do incêndio. Lembra que às vezes a gente está falando aqui de casas que são mais novas, mas de edificações muito antigas e que possuem várias outras vulnerabilidades. O quadro elétrico está numa parede que é totalmente úmida, enfim, existe infiltração na casa, tem risco de
de queda de alguma parede, enfim, a gente está falando de vários tipos de vulnerabilidades. Existem lugares que nós temos a presença de matacões, né, que são lugares muito íngremes, e às vezes a construção de uma igreja está bem lá no meiozinho, e a hora que você olha para cima tem vários matacões ali, que eles podem deslizar e vir atingir aquele bem, né? Então, a velocidade que aquele matacão vai ganhar, aquilo, às vezes vai comprometer boa parte da edificação com o deslizamento dele. Uhum. Então, tem que ser feito barreiras de reforço ali, de proteção, né, de conter. Tem que ser mapeado esse matacão, tem que ver se ele está sofrendo algum tipo de movimentação, se o terreno tem algum tipo de movimentação também. Tem tantas possibilidades, mas isso, volto a falar, é dentro da realidade de cada um. E é por isso que você é a pessoa habilitada para fazer o seu plano de emergência, né? Você vai analisar esse entorno, conhecer essa realidade, colocar isso no papel e desenvolver estratégias de proteção e prevenção. No mais, naquilo que eu puder servir, eu estou às ordens, né? Agradeço muito ao meu orientador, que tem sido um grande companheiro, um grande mestre aí no desenvolvimento acadêmico, né, que é o professor William. Agradeço muito. Agradeço o Corpo de Bombeiros também por ter me treinado, capacitado, né, para toda a minha experiência profissional. O Arquivo Público, que eu terminei minha carreira lá e pude servir lá uma boa parte do tempo que eu trabalhei. Agradeço essa oportunidade também, que foi muito rica para mim. E estou às ordens. Obrigada. Obrigada, Wagner. Foi ótimo. Tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para muita gente. E é esse o nosso objetivo, né? Tentar espalhar a informação. Se a gente receber perguntas ou dúvidas, a gente te respondo encaminha. Todas. Pode mandar, Ótimo, pode colocar, ótimo. pode. Então é isso, eu agradeço demais por você ter topado ser o nosso primeiro entrevistado. E é isso, valeu demais. Até a próxima.